Bem, meus amados, queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus estejam com todos vós. Nós estamos aqui no Centro de Cultura Bíblica Berechit de Latinha, Minas Gerais, mantenedor de três instituições teológicas. A primeira é o Tabernáculo, o Seminário Teológico Tabernáculo, criado para atender a todos os obreiros e obreiras do Ministério Tabernáculo, que é uma instituição criada, fundada aqui há 52 anos, nessa região, pelo pastor José Manuel da Silva. A segunda instituição que está sob a égide do Centro de Cultura Bíblica Berechit é o Seminário Teológico Berechit. Ele ministra os cursos intermediários, enquanto o Seminário Teológico Tabernáculo ministra o curso básico de teologia com 36 matérias, 6 livros de 6 matérias. O Berechit ministra o curso intermediário, que é esse curso que nós estamos falando dele aqui. Nós estamos na aula da matéria chamada Ética Cristã, primeiro volume. Depois tem a Ética Cristã, segundo volume. Essa matéria faz parte do nosso curso intermediário de teologia. Depois que faz o básico, tem o intermediário. Depois do intermediário, você tem um curso chamado Bacharel Livre. Tudo cursos livres que não dependem da autorização do MEC. Mas aqui também nós temos a Faculdade Teológica Berechit, que é uma faculdade livre, não tem subordinação ao MEC, mas somos conveniados com a faculdade oficial do MEC, que é a FACETEM, que fica lá no estado de Roraima, que ministra os cursos de administração, pedagogia e teologia, tudo à distância e também presencial. Nós estamos falando do professor Ilmar Sattler César, fundador e diretor do Seminário e do Centro de Cultura Berechit, professor da Rede Estadual de Ensino aqui de Sociologia e Geografia atualmente. Mas já ministrei aula de Filosofia, de História, de Ensino Religioso e outras mais. Nós estamos ainda aprendendo um pouco mais, quase aposentando, mas estamos aprendendo ainda. Na aula passada, nós estamos falando de ética cristã, nós falamos sobre as posições possíveis sobre a moral. Falamos sobre as posições filosóficas existentes sobre a moral, o antinomismo, quando não tem regra, né? Falamos também sobre o generalismo, que tudo é generalizado, o situacionismo, quando situa uma regra definida, o absolutismo não conflitante e o ideal. E depois sobre a hierarquia das regras, né? Lembrando que moral é regra, regramento, costume, é mores, do latim. E ética é o modo de ser. Ethos quer dizer, a palavra quer dizer abrigo, casa, né? Então, é a maneira de ser, a postura diante, a prática da moral. Na aula passada falamos sobre isso. E essa aula de hoje, que é a terceira aula dessa matéria, nós falaremos então sobre comportamento geral do cristão. Vamos começar a direcionar agora especificadamente para a área que é a nossa aqui, nossa temática, ética cristã, ética das pessoas que seguem a Cristo, né? Então, nessa parte, nós temos as 3 partes da moralidade, qual seja justiça e harmonia entre os homens, harmonização no interior de cada um e o objetivo geral da vida humana, o fim para o qual o homem foi criado. Por causa dessas condutas, é que os povos concordam, ao menos em teoria, que os homens devem ser honestos, amáveis e servidores uns dos outros, isso em tese, né? Mas, por não haver acordo nessa área, que muitos começam suas normas de conduta, a sua ética, a sua moral, a norma e a moral, a partir desse primeiro nível, que todos devem ser honestos, amáveis e servidores. Mas, ao mesmo tempo que tratemos do segundo ponto, que é a parte interna, intrínseca a cada um, a arrumação dentro de cada ser humano. A moralidade dentro do indivíduo é fundamental, porque nós não podemos tornar os homens honestos por meio de leis. Lei, decretos, né? Regramentos, portarias, são normativos. Ou ele é mudado por dentro, ou irá então sempre dar um jeito de burlar a lei. Por isso é que a obra tem que ser feita pelo Espírito Santo, né? Ele é que converte, né, o coração Ele converterá o coração dos pais aos filhos, dizia o profeta, né? Malaquias no final. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos para que não fira a terra com maldição. Quem faz a obra de conversão é somente o Espírito Santo. Ele convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então há quem pense que uma coisa só estará errada se ferir o outro ser humano. É relativismo, né? Errada depende, né? Nossa regra é absolutista, né? Ou seja, pensa-se que a pena não se deve prejudicar aos outros, mas que se faz com a própria vida é problema apenas pessoal.
que não é verdade, né? Então o cristianismo tem outro fator complicador, além dessas questões de justiça e harmonia entre os homens, a harmonização no interior de cada um e um objetivo geral que se tem na vida, dentro desses níveis que cada um deve ser honesto, amável e servidor um ao outro, que cada um deve pensar na sua própria interiorização das normas, o cristianismo traz ainda mais alguma coisa, porque os homens possuem uma vida que sobrevive à morte física. O cristianismo introduz o conceito de eternidade, né? Enquanto nós temos o conceito de vários homens na sociedade e a sociedade na civilização, nós temos o conceito no cristianismo de eternidade. A vida não é aqui. Aqui é apenas passageiro, rapidamente. Nossos dias passam rapidamente, nós voamos, né? São como um dia do jornaleiro, com duro serviço sobre a terra. De manhã é como a flor, cresce, floresce, à tarde corta-se, seca e murcha. Então, esse quesito eternidade é colocado, introduzido aqui nessas três partes da moralidade para pensarmos o quão séria é essa situação. As nossas ações aqui, elas estão sendo todas escritas, né, na eternidade, o livro da vida, e além disso ela tem peso na outra vida que é a eternidade. Assim, se o homem só vivesse algumas décadas, de fato, a sociedade ou a nação que sobrevive centenas de anos é mais importante que ele, né? A vida do homem média aí 80 anos. Porém, se o homem seguirá para a eternidade, então ele é mais importante que a civilização, porque a civilização passa, né? Cadê a civilização egípcia? Saiu, derrotada pela Síria. Cadê a Síria? Babilônia. Cadê Babilônia? Medo-Persa. Cadê Medo-Persa? Romano. Cadê o greco-macedônico, né? O greco-macedônico, Alexandre, para depois vir o romano. Então a civilização cabe. O Império Romano do Ocidente caiu no ano 476. E o do Oriente caiu depois com a queda de Constantinopla. Então, nessa aula de hoje, nós trabalhamos esses quesitos principais, que é os primórdios da ética cristã, no sentido do comportamento geral do cristão. O objetivo dessa matéria aqui nesse curso é exatamente isso, é pensar da Bíblia Sagrada, que é o nosso manual de ética cristã, aqueles regramentos, aqueles preceitos, aqueles fundamentos, aquelas doutrinas no sentido lato da palavra, né, didáscalos, e não uso e costume, que o povo confunde muito isso aí. Uso e costume é aquele ordenamento que tem em cada igreja, é o regimento de cada igreja. Agora, doutrina é regimento da Bíblia Sagrada, é preceito da eternidade, é fundamento, é pilar, né? Não podemos confundir essas duas coisas, não. Então, a ética cristã vai incidir sobre isso aí, sobre o modus vivendi, sobre a postura, sobre o caráter do cristão. E quem muda o caráter é só Jesus, é só o Espírito Santo. Vamos ficando por aqui e voltamos na próxima aula. Fica na paz, tchau, tchau.